Está no ar mais um Contextualizando o Brasil, seu canal de informação da TV Câmara de Barreiras. Como é um canal de informação, estamos hoje aqui no nosso estúdio com o pessoal da Fundação Bahia, que vem falar pra gente, que esclarecer um pouco qual o papel da Fundação Bahia, o que é a Fundação Bahia, o que eles fazem aqui no oeste da Bahia, na verdade, no centro, do Matopiba que nós estamos. E aí nós vamos falar um pouco com o senhor Nilson Vicente, engenheiro agrônomo e diretor executivo da Fundação Bahia, e doutor Fabiano, que é o pesquisador da Embrapa. Você sabe que o Contextualizando é um canal que leva até você educação, cultura, informação relevante para você que assiste a TV Câmara de Barreiras. Como a Fundação Bahia faz parte do nosso oeste da Bahia, de Barreiras, de Luiz Eduardo, enfim, como eu falei, do oeste da Bahia, estamos aqui hoje para pontuar sobre a Fundação Bahia. Desde já agradeço a dispensa do tempo de vocês para o nosso programa. Contextualizando agradece, a TV Câmara de Barreiras agradece também, porque eu sei que é difícil achar um tempo na agenda para a gente bater um papo. E aí nós vamos falar, como eu falei para vocês, aqui no início que a gente estava conversando, ajustando o programa, a gente quer saber, porque a gente fala muito da Fundação Bahia, mas a gente não sabe qual o papel da Fundação Bahia, o que é realmente a Fundação Bahia. Então fique à vontade para a gente falar aí sobre isso, a Fundação Bahia. Boa tarde, então, a todos. A Fundação Bahia é uma instituição de pesquisa, ela está conosco aí há mais de 20 anos. E como é que surgiu a Fundação? Ela surgiu de uma demanda dos produtores da região. Eu acho que uma das primeiras entidades da região que se constituiu foi a IBA, há uns 26, 27 anos atrás. E dentro de todos esses associados, exigiu a necessidade de uma entidade de pesquisa que pudesse atender a demanda deles. Muitos desses produtores, os pioneiros, vieram do centro-sul do país e muitos traziam semente de soja na mala e chegava aqui, essa semente não se adaptava. Então, a Fundação Bahia foi criada para dar essa opção do produtor ter um material com adaptabilidade aqui da nossa situação de cerrado. Então ela foi criada aí já faz mais de 20 anos, os líderes lá, os produtores da região, que estão constituídos há muito tempo, e ela tem esse papel de trabalhar com pesquisa aplicada e também na transferência de tecnologia. A Fundação Bahia hoje ela trabalha principalmente as principais culturas da nossa região. O carro-chefe é a soja, com quase 1.600.000 hectares. Depois o algodão, com uma previsão para a próxima safra aí de 332.000 hectares. Uma cultura, Fabiano, que demanda muita tecnologia. E de outras culturas que nós trabalhamos, como milho, café, culturas alternativas que nós estamos pesquisando, gergelim, e tudo que é a demanda de pesquisa que tem no agronegócio, a gente também procura trazer essa resposta. Estamos falando de grandes áreas de produção e assim, um pequeno agricultor ou um agricultor que está começando agora, se ele quiser um auxílio da Fundação Bahia, ele precisa se associar ou é uma demanda livre, Se o produtor chega, ele já pede o auxílio, a questão da questão técnica, do que ele vai produzir. Isso acontece ou você precisa ser um associado da Fundação Bahia? Não precisa não. A Fundação Bahia, ela tem sim os seus associados que criaram ela, mas hoje ela tem um papel de trazer para a sociedade como um todo as respostas das demandas. Então, se for questões voltadas às culturas de soja, milho, algodão e café, nós estamos livres lá para receber e ajudar todos os agricultores da Bahia, da região oeste, e também nos próximos anos nós temos essa ideia de atuar também no Matopi, que faz parte do nosso plano diretor de trabalho. No Matopiba, no caso, toda a região que abrange o Cerrado. Abrange o Cerrado brasileiro aqui, desse bioma que nós convivemos, que é semelhante. E aí a gente já entrando também um pouco já dentro da área da pesquisa, efetivamente hoje, milho, café, o algodão e a soja, isso desponta como sendo aí o carro-chefe das pesquisas da Fundação Bahia, aquilo que tem maior investimento e que traz maior retorno também, tanto em termos comercial, como também na questão intelectual, que você vai montando ali um banco de dados. É isso que acontece? O nosso, além dos pesquisadores que a Fundação tem dela, nós temos
No caso também o nosso parceiro intelectual, que é a Embrapa, né? Nós temos aqui o Dr. Fabiano, que ele está lotado conosco em Luiz Eduardo, e as principais demandas, como você perguntou, realmente questões que aparecem na cultura da soja, na cultura do milho, na cultura do algodão, porque com o passar do tempo, conforme a gente vai aumentando as áreas, novos desafios vão aparecendo, né? Nós tivemos lá atrás o caso do cancro da haste da soja, depois a ferrugem asiática lá em 2003, e por último aí que deu um grande problema na nossa região, né? Tivemos grandes perdas, foi com relação à Helicoverpa, uma lagarta que não se conhecia no Brasil, foi identificada por um colega nosso lá da Embrapa, Cerrados, e que a partir do conhecimento dessa praga, nós podemos aí buscar alternativas, né, e controle para diminuir todo aquele impacto. Na época se falou aí um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. Né? Muita coisa. Você, telespectador que está assistindo Contextualizando o Brasil, nós vamos botar agora aí para vocês algumas imagens que estão passando aí no fundo, para você verificar justamente a imensidão das áreas plantadas no oeste da Bahia e o papel tão importante da Fundação Bahia com relação à manutenção dessas áreas plantadas, porque se não fosse um trabalho de pesquisa muito sério e um trabalho de pesquisa que não trouxesse esse retorno, com certeza o oeste da Bahia hoje não seria esse potencial agrícola que nós temos. Concorda? Concordo, e o Fabiano já vai comentar, né, do trabalho que ele vem realizando. Então, hoje, uma doença silenciosa que a gente vem acompanhando e hoje está sendo feito esse trabalho pela Fundação e com a Embrapa, é a questão dos nematóides. Porque os nematóides, ele não escolhe a cultura, né, Fabiano? Ele está aí espalhado por toda a nossa área do Cerrado, por várias partes de outros estados vizinhos nossos, e ele é uma coisa que muitas vezes o produtor não percebe, mas de repente ele está, né, as áreas que estão aumentando o problema, ele vem perdendo produtividade, vem perdendo qualidade. E esse é o trabalho que o Fabiano está coordenando junto conosco na Fundação. Eu só queria assim, uma pequena explicação do que seria um nematóide, né, para o nosso telespectador. Muito bem colocado, Jean. Então, como o Nilson frisou e o Jean também comentou conosco, a pesquisa nós estamos aí para tentar nos anteciparmos aos problemas que podem surpreender os produtores. Os nematóides, conforme se perguntou, eles são micro-organismos que atacam as raízes das plantas. E a importância do nematóide consiste no fato de que, ao atacar as raízes das plantas, que na grande maioria dos nematóides atacam o sistema radicular, eles ocasionam prejuízos enormes na agricultura mundial. No Brasil, isso não é muito diferente. Para você ter uma ideia, os prejuízos calculados anualmente devido ao ataque dos nematóides no Brasil, em todas as culturas praticadas, não só no Cerrado, mas nos diferentes biomas que nós temos para a produção de alimento no Brasil, são calculados da ordem de 35 bilhões por ano, só no Brasil. É uma soma fantástica, né? São realmente altas cifras que são perdidas devido ao ataque desse micro-organismo. Então, vocês, no caso, fazem a pesquisa para fazer o combate ao micro-organismo, seja ela questão biológica, ou física, ou mesmo química, não é isso? Que aí vocês vão fazer para fazer esse combate dos nematóides. Exatamente. Justamente para que a planta tenha um desenvolvimento eficiente, no caso da cultura, para ela dar o seu máximo, né? Para ela saturar, né, como a gente fala. Exatamente. No caso dos nematóides, eles são micro-organismos, mas nós temos pragas, diversas pragas, como o Nilson já citou, um surto relativamente recente que nós tivemos de Helicoverpa, né, que é uma lagarta, né? Para quem não conhece, quem vê voando aquelas mariposas na luz de uma roça, de um ambiente rural, ou até mesmo na cidade, aquilo lá pode ser uma praga do algodoeiro, da soja, do milho. Então, essa praga que veio a surpreender os agricultores há cerca de uns 6 a 7 anos atrás. Né? E os nematóides já são micro-organismos, a gente não enxerga a olho nu. Assim como nematóides, nós temos fungos, bactérias, vírus. Como ataca ser humano, também atacam as plantas. Fantástico isso. Nosso telespectador está tendo realmente uma aula aqui sobre agricultura e pesquisa com o pessoal da Fundação Bahia, que está aqui à nossa disposição para elucidar, para falar um pouco sobre essa questão.
Nós vamos dar o break aqui no bloco, já estamos encerrando agora, mas a gente volta falando com relação à pesquisa e aí a gente vai bater um pouquinho em cima do algodão e da soja, contextualizando o seu canal de educação, cultura e informação na TV Câmara de Barreiras. Já já a gente volta.